Fala pessoal, tranquilo? É, Hoje eu queria continuar do lugar que eu parei do vídeo passado, que foi justamente daquela frase que minha mãe sempre me falava, dentre milhões de outras frases que ela sempre me falava, e que acabaram moldando muito minha forma de pensar, sem eu nem saber, na verdade. Mas uma coisa que ela me falou a vida inteira, desde que eu era muito pequeno, é o seguinte: o meu direito termina quando o do outro começa. E o direito do outro termina quando o meu começa. O que quer dizer? Os meus direitos estão assegurados, mas os meus direitos não podem violar os direitos alheios. Além disso, os direitos, além desse fato, os direitos de todas as pessoas do universo, né? Aqui adotando a postura justnaturalista da Segunda Guerra Mundial, depois da queda do positivismo, como a gente já falou, é, o direito de todas as pessoas do mundo estão assegurados, tá? Mas os direitos de todas essas pessoas terminam quando o meu direito começa. Ou seja, as pessoas têm todos os direitos do universo, mas o direito delas não, o direito delas não pode respeitar o meu. Agora, isso abre margem, logicamente, como tudo no direito, né, como tudo na filosofia jurídica, para diversas interpretações, né? Se a gente for pensar, isso pode até ser usado como um argumento a favor da homofobia, né? Se a gente for radicalizar aí o pensamento para a galera mais que eu considero, com todo respeito aí com todo respeito não, né? Mas que eu não tenho respeito nenhum por essa galera. Mas se a gente for considerar os homofóbicos, eles vão dizer que o amor entre duas pessoas do mesmo gênero está, né, está atacando diretamente o direito deles. Tanto que, pô, muita gente aí das gerações mais antigas tem aquela velha máxima, tipo, no quarto faz o que quiser, mas na rua tem que respeitar o direito dos outros e tal. E hoje em dia isso vem sendo relativizado, a questão do crime de homofobia, que foi julgado pelo STF, o crime de racismo, que foi julgado pelo STF. Embora isso seja um ativismo judicial, que isso fica para um outro vídeo, né? Porque essa questão do STF é um pouco mais complicada, porque, né? Isso aí são assuntos que deveriam estar sendo tratados no poder eleito pelo povo, né? No Congresso, que são os representantes do povo e dos estados, né? Os senadores são os representantes dos estados e os deputados os representantes do povo. Antes que venham me atacar aqui, não estou criticando as decisões, não, muito pelo contrário. As decisões foram, a meu ver, corretas, mas elas são um pouco maquiavélicas no sentido de que os fins justificam os meios, né? Tipo, a gente tem que alcançar esse objetivo aqui, progressista, então vamos fazê-lo de qualquer jeito. Isso eu acho, na minha humilde opinião, considero um pouco perigoso, porque no momento o objetivo é a garantia de direitos e toda forma de garantias de direitos, seja para a esquerda ou para a direita, é importante. Mas quando o STF decidir ou começar a decidir pela remoção de direitos, aí nós teremos um problema, porque isso também seria competência do Congresso, tá? E aí, quando o STF começar o ativismo judicial sobre isso, nós teremos um verdadeiro problema, entendeu? Porque não é competência do STF. Mas aí são N questões, N variáveis, que vem aquela história que o Brasil é um país sistemicamente corrupto, que o povo não acredita no poder eleito, o povo não tem fé no poder eleito, e aí cobra o judiciário porque
por algum motivo o brasileiro tem uma fé, ou tinha alguns anos atrás, hoje um pouco menos, o brasileiro tinha uma fé inabalável no funcionário público concursado. Isso é uma coisa que vem mudando, como diversas outras coisas. Uma coisa que me lembra aqui do nada é um pouco o movimento anti-vacina, né? Que, que o Brasil sempre foi exemplo mundial, assim como nas urnas eletrônicas. O Brasil sempre foi exemplo mundial na questão da vacinação, e aí a gente acabou importando essa questão do movimento anti-vacina, e, e isso é um exemplo da situação do direito o direito de um termina quando o do outro começa, porque quando diversas pessoas começam a não se vacinar, isso afeta outras pessoas. E isso é um problema. E porque a questão de muitas doenças estarem retornando, como a gente pode ver nos jornais aí, eu não vou lembrar exatamente os nomes das doenças, mas doenças que já estavam radicadas, que retornaram ao Brasil, ao mundo e tal, é muito em conta do movimento antivacina. Então, assim, eu sou extremamente crítico ao movimento antivacina, tá? Isso é uma coisa que eu preciso deixar bem claro, porque é uma coisa que, assim, quando a pessoa faz uma escolha pessoal, eu quero fazer uma coisa para mim, que não afeta a ninguém além de mim. Eu acho, pô, beleza, vai, tranquilo, você que manda, beleza. Mas a questão da vacina especificamente, tem toda a questão da imunidade de rebanho, aquela coisa toda que a gente foi martelado infinitamente lá na época da Covid. Então, quando as pessoas não se vacinam, acontece esse tipo de coisa de doenças que já haviam sido erradicadas retornarem, o que acaba sendo um problema que a atitude de pessoas impactam a vida de outras pessoas. E isso aí, felizmente, ou indiferentemente, eu sou radicalmente contra. Portanto, que por isso é da minha humilde opinião que o direito de uma pessoa termina quando a de outra começa, e por isso que se confunde um pouco, né, que muitas vezes as pessoas tentam trazer o discurso estadunidense para o Brasil, o discurso norte-americano, de liberdade total, tanto que nos Estados Unidos, o partido nazista ele não é ilegal. Por quê? Porque nos Estados Unidos isso é tido como é, uma liberdade de expressão, uma liberdade máxima de expressão que está que está prevista na Constituição americana, embora muita gente ache que os Estados Unidos seja um país sem Constituição escrita, assim como a Inglaterra. Na verdade, ambos têm uma Constituição escrita. Os Estados Unidos têm uma Constituição de 1789, salvo engano. Se não for 1789, é muito perto, porque eu lembro que era muito perto da Revolução Francesa. E a Inglaterra tem a Magna Carta de 1812, 13 por aí, do rei Ricardo, se eu não estiver enganado. E são constituições extremamente simples comparadas à Constituição brasileira. A Constituição brasileira vai ter mais aí de 200 artigos, a Constituição americana, salvo engano, tem 12 ou 15, e diversas emendas, mas está em vigor desde o século XVIII. Então, quem tiver curiosidade, inclusive, pesquisa na internet, US Constitution, vale a pena dar uma olhada, porque é bem interessante. Tem lá a assinatura dos Founding Fathers, o George Washington, Benjamin Franklin, essa galera toda aí. Vale a pena dar uma olhada. Mas eu estou falando isso
porque a Constituição previa, né, a questão do freedom, da liberdade máxima, total e restrita, e que até hoje é um dos grandes pilares dos Estados Unidos. Isso tudo antes da questão, por exemplo, do armamento. O armamento veio na segunda emenda, né, Second Amendment, que foi falar do armamento, da questão das armas. A gente lembra também da quinta emenda, né, da Fifth Amendment, que a gente sempre vê nos filmes, que as pessoas estão sendo interrogadas em tribunais, elas falam, I plead the fifth. E elas falam, tipo, eu invoco a quinta emenda, eu não quero responder, não quero me autoincriminar. Né? Que a gente tem aqui no Brasil essa mesma figura, que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Mas a questão, os Estados Unidos têm uma liberdade de expressão, não sei se dá para dizer que é irrestrita, ou quase restrita, ou quase que totalmente restrita, não sei qual é o limite exatamente da liberdade de expressão dos Estados Unidos, mas eu garanto que é muito mais amplo que no Brasil. Então as pessoas acabam interpretando que no Brasil existe um tipo de censura de que não se pode fazer certo tipo de discurso, não se pode fazer certos tipos de fala, mas é porque o que é legislação aqui não é opinião política, não tem nada a ver com direita e esquerda, é direito puro e simples do que está na lei, direito positivado. O direito americano, seja o da Constituição, seja o dos tribunais, ele permite essa liberdade de expressão, esse freedom of speech, que no Brasil é naturalmente mais limitado, tá? Então, assim, no Brasil, a... nos Estados Unidos, o que não vai se caracterizar como discurso de ódio, no Brasil vai se caracterizar como discurso de ódio e vai se enquadrar nos artigos lá do Código Penal, não sei o que vai ser crime. Então as pessoas, muitas vezes, que têm desconhecimento desse fato, vão falar, tipo, nós vivemos numa ditadura, nós estamos cerceando nossa liberdade, mas na verdade não, tudo volta a esse fato. O seu direito termina quando o do outro começa. Você não pode ir na internet, entrar na internet e xingar as pessoas e fazer o que você quiser, achando que a internet é uma terra sem lei, porque você acha que não vai ter consequências, sabe? Porque aqui no Brasil a legislação não permite esse tipo de atitude, de discurso de ódio, de partido nazista, por exemplo. A gente teve esse episódio com, com o Bruno Ayub aí, que é conhecido como Monark, mas pô, me recuso a chamar um cara de quase 30 anos de Monark, que joga videogame na internet, mas que ele estava entrevistando o Kim Kataguiri e aquela Tabata Amaral, e aí acho que o próprio Kim ou a Tabata, alguém que é minimamente sensato, vira para ele e fala: pô, cara, mas você acha que devia existir um partido nazista no Brasil? Aí ele se diz libertário, né? Tipo, ele acha que ele é a favor da liberdade máxima de todo mundo, que todo mundo deve fazer o que bem entender e tal. Aí ele fala: pô, eu acho que devia existir um partido nazista no Brasil. Todo mundo viu essa história lá do Flow Podcast, né? Que entrevistava o Lula, o Bolsonaro, esses caras todos e tal. E aí no dia seguinte, na semana seguinte, o Monark foi expulso do Flow Podcast por causa disso. Então é um pouco nessa linha, sabe? Tipo, essa liberdade restrita que existe nos Estados Unidos por causa da ideia lá dos Founding Fathers, que tem a ver com a oposição à coroa britânica, porque a Inglaterra, naquela época, era uma monarquia que impunha diversos limites a a liberdade de expressão das pessoas. Quando os Estados Unidos foi fundado, quando os Estados Unidos ganharam a guerra de independência na Inglaterra,
eles fizeram questão de botar lá na Constituição Americana de 1700, eu acho que 89, eles fizeram questão de colocar a liberdade máxima de expressão. Beleza, é a legislação, é o entendimento das cortes americanas, da Suprema Corte Americana. Aqui no Brasil a legislação é diferente. Só que quem não tem conhecimento disso tem muita dificuldade em entender que os países têm legislações diferentes. E aí entra um pouco do complexo de vira-lata também, de achar que os Estados Unidos, só porque são os Estados Unidos, são infinitamente melhores que o Brasil em tudo, então tudo que eles fazem estão certos, tudo que o Brasil faz está errado. E assim, não estou dizendo que o Brasil é perfeito, o Brasil está longe de ser perfeito, o Brasil, porra, tem milhões e milhões e milhões, milhões de problemas, já estou ficando com sono, cansado, desigualdade social, pobreza, essa desgraça, roubalheira, corrupção, mas aqui tem essa questão da liberdade, da limitação da liberdade de expressão. A pessoa não pode sair na rua falando o que ela bem entender e achar que não vai enfrentar as consequências penais cabíveis, penais e cíveis cabíveis, sabe? Embora lá nos Estados Unidos seja algo mais relativizado, sabe? Também não vou dizer que é infinito, porque lá nos Estados Unidos eu confesso que eu não sei como funciona a lei de racismo, mas eu imagino que tem alguma coisa de racismo, de homofobia lá também hoje em dia. Mas eu sei que aqui, hoje em dia, tem essas questões todas dos crimes hediondos e tal, e não sei o quê. Então, a liberdade de expressão no Brasil é mais limitada, sim, por essa razão do direito, do meu direito terminar quando da pessoa do meu lado começa, e eu não posso simplesmente falar o que eu quero e não sofrer consequência nenhuma. E é isso, tá? Acho que por hoje é isso. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite.